Olá, galera do YouTube, estamos aqui, né, para mais um vídeo. Como eu prometi para vocês aí que faríamos vídeos diferentes, né, e aí eu tô cumprindo. Falei que a minha família estaria juntos, e agora esse vídeo é como se fosse um documentário. Vamos contar um pouco de nossa história. Vocês observam que Ciléia nunca se assim apareceu nas câmeras, né, para falar da sua trajetória, de onde ela veio, quem são os seus pais. A Ciléia também tem uma história de superação. Existe por trás de uma mulher uma história de onde saiu e de onde chegou. Então, Ciléia vai começar se apresentando, começando a falar o seu nome, de onde você nasceu. Boa tarde, gente. Meu nome se chama Ciléia. Eu sou natural de Itamaraju, na Bahia também. Hoje eu estou com 45 anos. Dia 1º estou fazendo 46. Para a glória do Senhor, né? Eu só tenho que agradecer. E a minha história é desde a infância, né? Que eu não tive infância, né? Sempre fui trabalhando, nasci em Itamaraju, né? Mas meus pais já moravam na roça, interior da Bahia, né? Que se chama Fazenda Santa Terezinha. E ali, né, a gente vivia ali na roça com meu pai. O meu pai botou a gente para trabalhar também muito cedo, porque naquela época era muito difícil, não era igual hoje, né? A gente tinha que trabalhar para ajudar no sustento da casa, era plantar. Meu pai trabalhava na fazenda, ele era empregado. E minha mãe nunca trabalhou, minha mãe era dona do lar. Por quê? Porque ela era doente, né? Era doente, foi tanto que ela chegou a aposentar cedo. Por quê? Porque a doença dela era grave. Eu era a menina que morava dentro de casa com eles, que era eu que fazia tudo. Era eu que fazia comida, era eu que lavava, era eu que ia para a escola e voltava correndo para fazer o arroz, para poder levar lá na roça onde que meu pai estava para ele comer. Quando eu ia levar a marmita para ele, a minha ia junto, porque ela comia com ele lá na roça e depois eu voltava para casa, ia lavar as coisas no rio. Aí quando eu ia lavar as coisas no rio, eu já levava, não sei se vocês conhecem, um negócio chama gereré, que eles fazem para pegar pescar? peixe, para pescar. É como se fosse uma peneira. Isso, Uma peneira. aí eu levava, aí lavava os pratos, deixava ali na bacia, eu ia pescar, para dali eu pegar alguma coisa assim de peixe para levar para casa, para lá fazer para a gente jantar de noite. Ver como as coisas era difícil de antigamente, né? Porque tinha que ser assim. Outra hora, quando eu não ia pescar, eu ia limpar a roça. Meu pai plantava, meu pai sempre gostou de plantar. Isso você já tinha quantos anos? Ixi, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Aí eu ia limpar as roças, né? Porque meu pai... Mas nessa época você ia pra escola? A gente ia pra escola. Só que assim, como a gente estudava de manhã, lá na fazenda que a gente morava, as aulas só eram na parte da manhã. Aí assim, a professora me soltava 10 horas. Por quê? Porque 10 horas eu tinha que vir em casa, cozinhar o arroz. E às vezes o feijão o pai já deixava cozido de noite. Aí fazer alguma coisa de carne, assim, botar na marmita e levar para o pai na roça, né? Como era longe, né? Que hoje, às vezes, eu vou ali no supermercado a pé, que hoje eu já fui no posto de saúde. É um pouco distante daqui de casa, né? Eu acho longe, mas mais longe era o que nós andava. Dentro de um cacau, arriscando as Mas você ia sozinha ou seus irmãos? Sozinha. Nós éramos 7. Morreu um. Tá com 5 anos, que um faleceu, hoje nós somos 6. 3 mulheres e ficou 3 homens, que era 4 homens. Para vocês saberem, essa época que ela tá falando, era uma época que a gente ainda não se conhecia, né? Então, por isso que ela para trazer riqueza de detalhe nessa época aí, é só ela que tem como trazer, porque foi ela que viveu. Nessa época a gente não se conhecia. Então, o que ela está querendo dizer é que o recurso financeiro dos pais dela era muito difícil. Então, é semelhante à minha. Quando lá atrás eu falei com vocês que a gente teve que ir ajudar os nossos pais. E assim ela fazia. Minha mãe, tinha época, ela era controlada no remédio, né? Tomava remédio contínuo. Não podia ficar sem o remédio. Então, a minha mãe era assim, uma época estava em Ilhéus, outra época estava em Itamaraju, outra época em Belo Horizonte. Por quê?
porque era onde que ela fazia o tratamento, né? Era Belo Horizonte e Léus. Aí quando a doença estava atacando ela, meu pai pegava ela, levava para Itamaraju, para ela ficar na casa da minha avó, para eles tomar conta. Nós continuávamos na roça e mãe ia para a cidade para poder tomar os remédios, porque ela ficava louca, então o pai não deixava ela junto com a gente, Os né? afazeres da casa, ela ajudava a fazer, ela fazia também ou não tinha como? Era vocês direto? Não, ela fazia. Quando ela estava na roça com a gente, ela fazia. Ela lavava a roupa, ia pro rio, lavava a roupa, lavava vasilha. Só que eu sempre junto com ela, né? A gente pegava a lenha, a gente ia na roça buscar coisa assim para comer, banana. Então era um período, né? Chegava um período que ela surtava. Ficava ruim. Mas vocês ficaram quanto tempo nessa fazenda? Nessa fazenda morou muitos anos. Foi muitos anos. Aí depois, resumindo, você saiu de Itamaraju, foi para a fazenda. Depois da fazenda voltou para Itamaraju. Não. E esse período, vocês foram morar onde? Sim, aí nesse período que a gente saiu da fazenda, como meu pai, a idade já estava avançada, então o dono da fazenda falou que meu pai ele não podia trabalhar mais na fazenda. Então o que foi que ele fez? Ele acertou com meu pai, falou com meu pai, vai em Itamaraju na cidade, arruma uma casinha lá, que a gente vai comprar pro senhor, porque nós era muito irmão, né? A maioria pequena. Então, arruma uma casinha lá, que eu vou comprar para você e vou acertar seus tempos. Aí o que meu pai fez? Meu pai foi lá na cidade, arrumou uma casinha de madeira, comprou assim, com 2 quartos, sala, cozinha. Não tinha água nessa época em Itamaraju, assim, nas casas todas. Aí o que acontece? Aí meu pai pagou essa casa e tudo, só que depois deu enrolada nessa casa, né? Porque meu tio pegou essa casa e vendeu o senhor da mulher dele para meu pai, e aí meu pai perdeu o dinheiro, né? Ah, então na época que seu pai comprou essa casa, não foi passado de imediato a documentação? Não, porque a esposa do meu tio morava aqui em Vitória, ela tinha acabado de vir embora para aqui. Aí meu tio chegou lá e falou que ela estava vendendo a casa. Aí o que foi que o pai fez? O pai falou, então já que eu tô dentro aqui da casa, Zé, eu vou comprar a casa na mão de Jacira. Aí sim, aí meu pai foi lá na caixa, pegou o dinheiro, passou para meu tio e meu tio falou que tal dia a mulher ia lá para passar no nome do meu pai. E não aconteceu. Aí um belo dia a gente tava lá e chegou a mulher. Uma mãe dela morava em Itamaraju, ela tava lá direto para ver a mãe dela. Aí ela chegou na casa da minha avó. Aí perguntou minha avó, minha casa tá alugada, né? Aí minha avó falou assim, não, sua casa Zé vendeu pra João. Uai. Aí ela falou assim, uai, ele vendeu a casa pra João? Vendeu a casa sem ordem. Aí minha avó falou, vendeu. Aí a mulher falou assim, não, porque a casa é de herdeira, é dos meus filhos, eu não posso vender ali. Aí essa mulher foi lá na casa, conversar com meu pai, né? Aí ela falou assim, ó João, o que eu posso fazer por você é Zé Raimundo devolver seu dinheiro e você continua morando aqui na casa. Pra rua você não vai não, até você arrumar um lugar. Aí meu pai foi, chamou meu tio para falar. Meu tio nessa época foi para Belo Horizonte. Porque esse que vendeu a casa sem ordem é irmão da sua mãe. Irmão da minha mãe. Aí meu tio não devolveu até hoje o dinheiro pro meu pai. Aí o que aconteceu? Aí nós ficamos morando lá. De favor. De favor. Não tinha água. Quando caía água, a gente tinha que puxar uma mangueira lá da minha avó, que descia aquela ladeira ali, né? Pra poder a água ir lá pra casa. E banho, essas coisas a gente tomava na minha avó, porque lá tinha... Lá na Bahia eles fazem um tanque, né? Que é uma caixa d'água que é no chão. Que é um tanque construída no chão. No chão. Não era caixa nessa época, né? E aí o que acontece? Então foi um dia a mulher falou que precisava da casa, porque eu acho que uma filha dela ia morar na casa. Aí meu pai pegou, arrendou uma casa mais pra cima. 6 meses pra gente morar. Isso aí, seu pai já tava sem dinheiro. Sem dinheiro. O troquinho que ele tinha tava na caixa, né? Mas assim, quando faltava... E ele tinha aposentado, só que a aposentadoria dele não tinha chegado ainda. Aí o que aconteceu? Aí, quando faltava uma coisa, meu pai ia lá na caixa, pegava um trocado daquele para comprar alguma coisa pra gente comer. Outra hora a gente ia pra escola, na escola mesmo a gente comia, né? Aí,
Chegou uma época que a gente não passou fome por causa do meu outro tio, que chama Antônio, né? O que ele comprava lá, que ele tinha muita criança, nessa época era 4 crianças, hoje é 5, mas era 4 nessa época. Então, o que ele comprava lá, ele dividia com a gente. Ele dividia. Ele ajudava toda a família. Botava aquela sacola na garupa da bicicleta e ia lá levar pra gente. Aí falava com minha mãe, mas meu pai, ó nega, que chamava minha mãe de nega. Faltar alguma coisa, vai lá em casa, que a gente vai dar pra vocês. Até a aposentadoria do meu pai chegou, né? Aí, resumindo, aí chegou a aposentadoria de pai. Aí quando chegou, assim, foi uma alegria, né? Que eu acho que naquela época veio um dinheiro bom, né? Aí nós estávamos nessa casa lá, né? Que o pai tinha alugado. Aí depois o pai falou assim, falar que estava vendendo uma casa na rua Borarema, e o pai falou assim, eu vou lá ver esse barraco, qualquer coisa eu compro e vou parcelando e vou pagando. Aí o pai ainda tinha um restante do dinheiro na caixa. Essa casa que você está falando já foi que quando eu te conheci, Isso. Você morava nela. Uhum. Aí o pai foi lá, conversou com essa pessoa, né, que estava vendendo a casa, ele foi vendeu a casa para o pai. Aí o pai deu lá um dinheiro a ele, lá, um dinheiro a mais, e assim, todo mês o pai ia pagando. Deu uma entrada e depois pagava da parcelado. aposentadoria. Aí nós mudou para essa casa. Meu pai já era aposentado, né? Mas mãe não trabalhava. Aí eu estudava. Aí eu estudava de dia. De noite não botava criança assim para estudar, né? Aí como eu vi que dentro de casa a gente tava passando muita necessidade, que não era pouca, era muita, aí eu falei, eu vou sair da escola e vou trabalhar, porque não dá não. Às vezes, não é vergonha a gente falar, às vezes a gente não tinha nem um creme dental para escovar o dente, né? A gente não tinha nem um shampoo para lavar o cabelo. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar. Aí eu fui trabalhar na roça. Era roça de mamão ou de café? De mamão, fui lá no roça, né? Que eu fui Foi a primeira... Porque eu pensei que assim que você chegou, você foi trabalhar em outro lugar. Não, fui pro roça. Aí... E nessa época a gente já se conhecia. Então foi a partir de aí que a gente começou a se conhecer. Então a história que Cirleia está falando, né, é bem semelhante à minha, que ela teve que sair da sala de aula, né, para ir ajudar os pais. Porque nessa época não, porque geralmente na Bahia as dificuldades, né, das famílias, dos moradores, da população são iguais de devido emprego, devido à renda, né, mesmo que tenha emprego, trabalhar na roça, a renda é muito pouca. Então é dessa dificuldade, né, que eu falei e ela está falando. Né, ela teve que sair de sala de aula para ir ajudar os pais, né, que foi na mesma época que eu comecei também a ir trabalhar para ajudar os meus pais. Então nós fomos trabalhar em lavoura de mamão. Muita criança trabalhava lá, né? Muita. Não era pouco. E aí você foi ajudar os seus pais e ajudar o seu irmão mais novo também, né? André? Porque eu tinha que botar comida dentro de casa. Então o que eu fazia? Toda quinzena que eu recebia lá, que era em cheque naquela época, né? Toda quinzena era nosso pagamento. Aí o que eu fazia? Recebia o cheque no sábado de noite, no domingo cedo eu ia pro supermercado. Às vezes eu ia com minha mãe, às vezes quando eu ia lá embaixo na cidade, eu ia sozinha. Mas quando era no bairro mesmo... André ia também às vezes, né? Aí eu ia lá no supermercado, fazia uma compra, né? Então a renda só era a aposentadoria de seu pai? Só era a aposentadoria. Aí depois... Foi até esse tio meu que fez essa enrolada com meu pai, que conseguiu encostar a mãe, que é uma aposentadoria, né? Aí depois, passado um tempo também, chegou a aposentadoria de mãe, aí foi que as coisas aliviou mais, né? Que já tinha os 2 salários, de mãe e de pai. Eu já trabalhava para me comprar, eu comprava as coisas, mas aí eu já comprava uma roupa para mim, outra hora eu comprava um perfume, mas na época que era só o salário do meu pai, não comprava nada não, só era meio para comer, porque tinha que pagar a luz, tinha que ajudar a pessoa a pagar a água lá que a gente pegava dos outros. Aí depois foi que puxou a água lá para casa, né? E a despesa, né? Era coisa que pagava, remédio de mãe que era caro, que tinha que ser comprado, né? Hoje que vai ali no posto de saúde pega, né? Tinha que ser comprado. Então, assim, a minha vida também não foi fácil, né?
Teve que deixar a sala de aula É. também. Se alguém falar pra mim negócio de roça de trabalho, eu falo tudo. Café, mamão, limão, tudo eu já trabalhei. Tudo eu já trabalhei. Então, eu sou uma pessoa que eu não corro de serviço nenhum, né? Hoje eu trabalho aqui em Vitória. Que resumindo, né? Lá na roça, na fazenda, você já ajudava os seus Já pais. trabalhava. Aí depois que você mudou para a cidade, oficialmente, você já tinha o quê? 10 anos, 9 anos? Você já tinha de idade? 9, Acho que eu tinha 10? uns 11. Porque, como eu falei, né, em algumas entrevistas, eu falei que naquela época não havia nenhuma autoridade que fiscalizava isso, de menor estar trabalhando. Era trabalho braçal e menor ia trabalhar naquela época de boa. Você entendeu? Hoje que já não existe, graças a Deus já não existe, né? A órgão que determina que a criança deve estar no colégio, né? E o adolescente, né? O jovem tem que estar num colégio, mas naquela época não havia esse tipo de fiscalização. E ela conta que a mãe dela era uma pessoa de saúde problemática, né? Tomava remédio contínuo, os remédios eram muito caros também, vocês compravam? Comprava. Tinha que comprar. Não podia né? faltar, não. Mas e depois, seu João também ficou no estado de saúde grave. Ficou. Devido à dificuldade que passava com a mãe, e depois o provedor da casa, que era o pai, aí depois foi o pai que adoeceu. Aí então que a situação ficou mais difícil. Depois que o pai adoeceu, assim, ele já era aposentado, né? Mas, assim, ficou pior, porque ele também tinha que vir para Vitória fazer tratamento, né? Porque aí era assim, direto, tinha que vir, acho que de 3 meses, era de 5 Seus dois meses. irmãos, os três, Dois já moravam aqui. já moravam aqui em Já morava Vitória. aqui. Aí todo mês meu irmão, assim, comprava passagem para eles virem para poder fazer exame. Tinha vez que o pai ficava aqui 1 mês, quase 2 meses, né? Que a gente terminava os exames para poder ir embora. E a gente ficava lá em Itamaraju, na minha avó, né? Ficava lá na casa da minha avó. Que também foi uma guerreira, né? Minha avó. Que a sua avó também ajudava vocês. Nossa, como Ela já era ajudava. aposentada? Já, ela e meu avô. Aí eles ajudavam a gente como assim? No que eles podiam, porque também já tinha a família do meu tio, porque minha tia morreu, né? Então, ficou meu tio com um monte de criança. Aí ficou um primo meu, parece que tinha de 3 a 4 meses quando minha tia morreu. Era bebezinho, Era bebê. recém-nascido. Então foi minha avó que criou ele. Ó a responsabilidade que minha avó tinha. Esse monte de criança ainda para ajudar nós. Aí às vezes eu fico pensando assim, como hoje às vezes uma avó não quer ajudar um neto ou 2 que tem. Imagina minha avó cuidando desse monte de gente. Que ela e meu avô que era o braço direito, né? Que ajudava todo mundo e botou todo mundo grande, né? E ninguém passou fome, ninguém morreu de fome. Ainda ajudava os povos da rua, né? Tinha uns moradores lá perto da casa da minha avó mesmo, que tinha vez que eu almoçava e jantava na casa da minha avó. Então, quando vocês vieram morar em Itamaraju, aconteceu assim de ter o almoço, não ter janta, ou ter janta, não ter o almoço? E muitas vezes, várias vezes. Não assim, ter o café da manhã? Ixi, café da manhã ninguém nem se fala, né? Porque, assim, às vezes almoçava, tinha que pensar o que ia comer de noite. Aí meu tio tinha uma barraca, uma feirinha, lá na feira, né? Ele tinha uma barraca, ele vendia esses negócios, carne, aqueles negócios... Farinha. De segunda, não tem que ele Carne vendia? de segunda. Aí eu ia lá, ele me dava aqueles negócios, era que minha mãe... Chegava cá, a mãe tirava o sal daquilo, botava dentro do feijão pra gente comer. Aqui eles entendem, a carne de segunda, pessoal, é aquela que só serve no feijão. Você joga dentro do feijão, fica tipo bom. uma feijoada. Né? Até comida típica da Bahia, nós nordestinos. Gostamos muito, né? Eu amo. Ou então frita, você dá uma ferventada nela ali e comer frita. Essa é a carne de segunda. Então vocês compravam
Ou ele Não, dava? nós ganhava que ele dava. Por acaso, eu ia lá hoje, aí eu levava pra casa. Aí ele já falava comigo que vem sexta-feira ou sábado. Aí eu descia, pequenininha, descia lá, atravessava a pista, que hoje Pietro ali tem 12 anos, eu não deixo, às vezes, Pietro ir ali no supermercado, só porque atravessa o sinal ali. A gente não deixa, a gente tem medo, né? E você vê aonde que eu passava para poder ir, né? Longe. Criança, E Will. fora lá na fazenda, que você ia longe levar a marmita. Ainda ajudava seu pai a trabalhar. Dentro do cacau, saía roça. gritando, pai, aonde o senhor tá? Tô aqui. Aí você via aquelas orelhas, no tempo de uma onça, de um troço lá pegar a gente, né? Aí, então, nessa época que ela começou a trabalhar na roça, que era a lavoura de mamão, que eu estava trabalhando também, a gente começou a se conhecer. E como vocês sabem, aí nas reportagens que foram feitas, que eu fui pai cedo e ela mãe, né, bem mais jovem que eu, porque ela é mais nova que eu, né? Então, nós fomos morar juntos, né? Começamos a namorar, fomos morar juntos, e nessa época que pensamos em morar junto, nossos pais ficaram revoltados. Por quê? Porque era criança, né? Você tinha aproximadamente o quê? 14. 14 anos. Quando eu ganhei Érica, eu fiz 15. Quando eu ganhei Érica, eu fiz 15 anos. Eu tinha 16, né? Hoje E já eu ia tenho fazer 30 17. anos, eu tenho 45. Então, para vocês verem, criança, nós fomos morar junto criança. E nessa época, a minha avó, ela tinha, hoje falamos barraco, né? Mas naquela época, quem tinha uma casa mesmo de tábua, era privilégio. Então foi, minha avó, na descida do bairro, era uma descida, era ladeira, então minha avó tinha um barraco. Aí eu mais ela fomos morar lá, grávida. Então nossos pais ficaram revoltados. Revoltados por quê? Porque eles queriam que nós estivéssemos estudando, né? Mesmo com toda dificuldade, ajudando eles. Aí nessa época foi 2 crianças morar num barraquinho. À noite a gente ficava até com medo, porque eram 2 crianças, né? Mas mesmo assim a gente continuou ali batalhando, né? Indo para a roça, né? Levantava de manhã 4 horas, né? Aproximadamente 4 horas da manhã. 4 horas. E na época a condução que levava a gente para a roça não era nem ônibus, né? Era hoje pau de arara, chamado pau de arara, né? E assim fomos batalhando, né? Criando a nossa filha, que na época só era ela. Somos pais de 3 filhos, e nessa época fomos morar, como eu estou falando para vocês, na casa que minha avó cedeu para que a gente morasse, né? Depois que a gente subiu, né, mais um pouco, e fomos morar em outro barraco que já ficava próximo a outra casa que a minha avó morava, né? Aí depois nasceu a minha filha, né? Tem detalhes que eu estou até resumindo. Por quê? Porque aqui estamos contando todo o trajeto dela, né? Toda a trajetória dela. Mas tem coisa, tem situação que vocês já sabem. Por quê? Porque é através da minha história, que eu fui pai cedo, lá eu contei, e toda essa história minha que foi contada é resumido dentro da dela também, contado dentro da dela também. E batalhamos até hoje, temos 3 filhos, todos 3 maior de idade, né? É por isso que fizemos a importância, né, de trazer essa história, né, dela, que ninguém, quase ninguém conhece, né? Mais pessoas que é de lá de nossa cidade, né, de Itamaraju, Bahia, conhece a nossa história, conhece de onde saímos e onde chegamos, né? Toda essa repercussão aí que deu com a minha história, ela faz parte dessa história, porque primeiro, por eu ter uma história de superação, a superação começou por ela, né? Porque são detalhes que aqui nesse vídeo
não tem importância de trazer, mas a importância aqui é a história dela, de onde ela saiu e onde ela chegou. Vida difícil, os pais não muito bem de saúde, né? E ela teve que, criança, virar adulta, né? A vida forçou a Cirlé a chegar a se comportar adulta, trazer responsabilidade da casa, trazer responsabilidade com os irmãos, né? Porque como os dois maior de idade dela já morava aqui em Vitória, ficou o mais novo, que é o André. Então ela tinha essa responsabilidade, né, com o André. Aí já é uma parte que eu posso explicar, porque eu já vivia junto com ela, né? E a vida, ela não continuou um mar de rosa, porque depois que a nossa filha nasceu, a gente continuou na dificuldade, trabalhando em roça, mas a situação financeira muito precária. Então, os pais dela ajudavam, né, nós bastante, né, com a minha filha, né, era assim, leite, né, tudo, era os pais dela que ajudavam, né? Então, foi uma vida muito sofrida, né? Por isso que nós estamos fazendo questão de trazer esse documentário aqui no canal para vocês, para que vocês entendam de onde saímos e onde chegamos, né? Temos aí juntos uma história de superação. E vivemos juntos há quanto tempo? Isso, Érica tem 30 anos, tem uns 32 anos já. 32 anos juntos, né? Na idade de 10 anos para cá, né? Nos conhecemos e moramos até hoje, né? Então, esse é mais um vídeo que trazemos aí para você. Espero que você goste. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então, espero que você goste, né? Compartilhe, dê o seu like, né? Porque será muito importante para nós e de vocês para conosco neste canal, né? Então, eu deixo um grande abraço para todos, né? Se inscreva no nosso canal e nos ajude nessa. Despede deles. Tchau. Fique com Deus, viu? Tchau, Beijo, tchau. tchau.